É um esforço de 9 meses de negociação, devido a uma série de greves e manifestações que os trabalhadores fizeram. Foi possível chegar no entendimento entre os trabalhadores, os empresários e o governo de um protocolo de intenção, né? Mas é um protocolo de intenção que as empresas vão ser obrigadas a aderir. Ele realiza um acordo, né, tripartite, onde fazem parte os trabalhadores, através dos sindicatos, das centrais sindicais, das confederações e federações, o empresário, não é, e o governo. Em prol de um Brasil que respeite o trabalhador. Nós estamos vivendo hoje um governo mais importante do nosso país. Esse ato para nós é, na verdade, um ato histórico. Eu que milito na vida sindical há mais de meio século, posso dizer que é um momento inusitado, onde junta-se patrões, empregados e governo para assinar um acordo, né, de um dos grupos profissionais dos mais complicados de condição imobiliária. Ganha, por um lado, os trabalhadores do setor, ganha os empresários e ganha o governo. E com a participação do governo, a sociedade toda está participando. Então, o interesse maior dessa discussão, que durou cerca de 9 meses, foi no sentido de preservar os direitos fundamentais da classe trabalhadora do setor da construção imobiliária. E, inclusive, levar paz para essas cidades onde os conflitos são maiores, exatamente onde está se construindo as grandes barragens, as construções pesadas de modo geral. Então, esse momento para nós é um momento de uma significação muito especial e pode se considerar como um momento histórico. Só é possível quando você tem, primeiro, um governo popular, quando você tem empresários interessados em melhorar as condições de trabalho, e quando tem um movimento sindical como tem o Brasil. Os vários avanços que os trabalhadores tiveram no Brasil, em grande medida, o movimento sindical foi responsável por isso. Por mais atacado que esteja, o movimento sindical brasileiro ele é responsável por grandes conquistas dos trabalhadores. Fruto, sim, de boa vontade, da disposição para o diálogo e do desejo de todos os participantes colaborar com o desenvolvimento econômico e, por meio dele, o desenvolvimento social do Brasil. Vivendo um momento ímpar, estamos consolidando um marco na história das relações entre cartório, trabalho e governo, com alguns dos principais agentes econômicos do país, irmanados em torno do objetivo comum de construir uma nação mais próspera e mais justa. Ao longo de 10 meses debatemos, concluímos e celebramos compromissos em torno de 6 temas e 6 diretrizes, desde o recrutamento e a contratação de pessoal, até a sua formação e qualificação. Neste período, eu destaco o papel decisivo do ministro Gilberto Carvalho, da mesma forma que destaco o papel também decisivo do Feijó, ao longo de todas essas negociações e que acabaram fazendo este grande acordo entre o governo, os empresários e os trabalhadores. Porque nós vamos exigir que na licitação da obra, a empresa que não aderiu não tenha direito a entrar nessa licitação. Uma nova forma de enxergar a elaboração de idade do Brasil, onde os preços não podem mais ser determinados apenas pela concorrência do menor ou do maior preço, mas sim olhando o desenvolvimento sustentável, olhando a mobilidade urbana, olhando o entorno das obras. É um outro modelo de desenvolvimento que nós estamos construindo. Nós vimos que é imperativo tratar das condições de trabalho da mesma forma
praticamente uma convenção nacional, a primeira que a gente está fazendo a nível nacional, com direito de contratação, acabar com o gato, o direito à saúde, de qualificação profissional para o trabalhador e principalmente, talvez a coisa mais importante disso tudo, é a representação no local de trabalho indicada pelo sindicato. É o braço do sindicato dentro das empresas, dentro da construção. Então, portanto, eu acho que esse acordo que nós vamos assinar hoje com a presidente Dilma é uma primeira iniciativa de um diálogo, de negociação e do esforço dos trabalhadores da construção pesada do Brasil inteiro. Quero parabenizar os companheiros que discutiram, que negociaram e parabenizar também esse entendimento, esse primeiro entendimento, que a partir de agora a gente possa ter mais condições de trabalho, melhores condições de trabalho dentro das empresas. Organização por local de trabalho na construção civil. Isso era impensável. A organização do local de trabalho na construção civil. Isso era uma heresia. A presidência vai ter um papel importante, que é não só de fiscalizar esse acordo, como, em muitos casos, implementar. Por exemplo, na área da qualificação, o governo vai ter que pôr dinheiro. Na área da recrutamento e seleção, o governo vai ter que pôr o Cine, vai ter que pôr toda uma infraestrutura para atender os trabalhadores do Brasil inteiro. Enfim, então, o governo vai ter uma participação efetiva nessa questão. As empresas terão uma participação efetiva e os sindicatos vão cuidar para que esses acordos sejam cumprido em cada uma das obras. Geraldo Gonçalves, da Construtora Andrade Gutierrez. Eu acho que esse termo de compromisso ele é um marco, né, nas nossas relações de trabalho. Em termos de um avanço, né, eu acho que o diálogo, as negociações sempre ocorreram e agora o que a gente pretende com ele é realmente avançar na mesma proporção que o país está avançando no seu crescimento e na sua demanda. Acompanhar, né, todos os movimentos. Eu acho que foi liderado grande parte desse movimento pelo Nordeste, né? E nós estamos também aí, até porque foi o índice de paralisação foi no Nordeste. Embora temos uma grande obra lá no Norte, mas em quantidade, o maior número de paralisações foi no Nordeste. E nós ficamos felizes, né, por estar hoje realizando um documento onde, principalmente com relação à representatividade no canteiro de obra, nas obras, nas bases, vamos ter vários trabalhadores contemplados aí para que eles também nos ajudem, né, porque só a gente não dá conta de ter um relacionamento direto, um canal direto com o governo, até mesmo com os próprios trabalhadores, e isso é muito importante. Esse instrumento que hoje está sendo assinado tem um papel fundamental para que os nossos sindicatos, a partir dessa assinatura, cobrem dos empresários o efetivo compromisso com o cumprimento desse nosso acordo e cobrem do governo municipal, estadual, federal, que as questões que nós estamos levantando sejam realmente colocadas como fundamentais em todos esses compromissos. Sidney Abraão, construtora Norberto Odebrecht. Quanto ao que você me perguntou aí desse termo que nós assinamos, como eu estava dizendo para o pessoal todo, Raimundo, é um avanço, é um marco que precisa ser respeitado por ambas as partes, para que ele tenha êxito. E a mesa permanente tem que ser acionada para evitar os conflitos e antever as crises. Não adianta a gente acionar a mesa permanente após as crises. Esse é o ponto de vista empresarial e acho que nós demos um avanço depois de 12 meses de trabalho, mas temos que ter a respeitabilidade mútua. Eu acho que é isso que a gente tinha que dizer aí e torcer para que tudo corra bem e dê sucesso. Uma obra deve ser maior do que uma obra. Ela tem que contemplar a amplitude do seu entorno. Cidas hidroelétricas, aeroportos, rodovias, ferrovias, portos devem deixar um colar de iniciativas favoráveis ao bem-estar das comunidades residentes na sua faixa de influência. Com esse objetivo, o Sindicato trabalha um projeto que pretende ampliar a sustentabilidade do país. Estamos concluindo parceria
para iniciar um amplo programa de formação e qualificação de pessoal. Atender é como se diga mais do que o registro do próprio aluno, transformando nossos canteiros de obra em canteiros de escola. O impacto que pode ser estendido a outros segmentos organizados da vida nacional. Esse amálgama que unificará com a força do entendimento, outra vez, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Que se estabelecem entre os trabalhadores, os empresários e, como não poderia deixar de ser também, o governo que é um investidor significativo na área da construção civil. É importante destacar que esse acordo é fruto de um diálogo de 4 anos. Ele, portanto, é fruto do trabalho exaustivo de empresários, trabalhadores e governo. E certamente ele está sendo facilitado pelo período no qual nós vivemos. Um período de estabilidade política, de estabilidade institucional, um período de crescimento econômico, de distribuição de renda e inclusão social sem precedentes na história do Brasil. Essas condições criam situações que permitem, mas não são suficientes para que se estabeleça um diálogo dessa envergadura. São as chamadas condições necessárias. Mas é importantíssimo destacar o papel que as lideranças dos trabalhadores, das centrais sindicais, as lideranças dos empresários, das organizações empresariais, sindicais e o governo tiveram nessa situação. Na verdade, é um encontro de várias vontades com as suas divergências. Esse não é um acordo feito sem que haja diferenças de pontos de vista, diferenças de abordagem, diferenças de análise. Mas é um acordo que supera essas diferenças, que modifica a realidade, porque a partir de reconhecer, através do diálogo, que as posições são diferenciadas, busca construir um consenso a partir desse ponto. Por isso, nós temos consciência de que ele é uma etapa em um novo paradigma na história dessas relações. Eu acredito que sempre deve haver um diálogo entre empresários e trabalhadores. E não é só nos momentos de prosperidade ou em momentos de taxas de desemprego pequena. Pelo contrário, acho que diante das crises, esse diálogo tem que ser cada vez até mais intenso. E por isso, eu considero que essa mesa é permanente. Ela é permanente porque, tanto na prosperidade quanto diante da crise, ela terá de cumprir um papel extremamente relevante na proteção e na garantia de condições de trabalho decentes no nosso país. Nós sabemos que o Brasil mudou muito. Nós tivemos uma significativa redução do desemprego nos últimos anos. Nós tivemos um aumento real de salários. Nós tivemos uma redução da desigualdade que muitos países que cresceram nos anos 60 não tiveram. Pelo contrário, acentuaram a concentração de renda. Nós vivemos e vimos a ascensão de milhões de brasileiros a uma vida melhor. E hoje nós temos uma classe média de trabalhadores e trabalhadoras que cada vez mais passam a ser a parte majoritária da sociedade brasileira. E é isso que
é um desenvolvimento econômico sem base social. Eu gostaria de dizer para vocês agora uma coisa geralmente chata, que são alguns números, mas que é importante mencionar para dizer que nós não podemos só nos contentar com números, mas a partir deles nós temos de aprofundar os nossos conteúdos. É verdade que desde 2003 o salário mínimo teve um aumento real de 76% no Brasil. É verdade que nós criamos 17 milhões e 500 mil empregos com carteira assinada. É verdade também que nos últimos 5 anos o trabalho com carteira assinada na construção civil praticamente dobrou. Nós encerramos 2011 o menor índice de desemprego da história, apenas 4,7%. Situação extremamente privilegiada quando nós comparamos o Brasil com os outros países do mundo, principalmente os desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Nós estamos hoje, movimento sindical, movimento dos empresários e governo, todos nós querendo aprofundar e melhorar essa situação. O governo pretende, em 2012, a taxa de investimento do país cresça. Por que nós queremos que a taxa de investimento do Brasil cresça e ultrapasse pela primeira vez na década os 20% do PIB? Porque nós temos consciência de que para esse desenvolvimento, com bases sociais sustentável, ele tem que ter aceleração. Nós não queremos só criar empregos. Nós queremos criar empregos e distribuir a riqueza. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia